Olá, minha gente! No Essência Familiar de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre a fase da adolescência. Você tem um adolescente aí na sua casa? E nós vamos falar com o nosso querido Padre Dalton. Quando você, papai, mamãe, vovô, vovó, você que é responsável aí pelo adolescente da sua casa, ele começa a se isolar, se afastar daqueles encontros familiares. Até mesmo no momento das refeições. Por várias vezes o Padre Dalton aqui neste quadro já nos falou da importância da mesa que oferece, que favorece, que faz acontecer a convivialidade. E o adolescente fica isolado no quarto, quer ficar na dele. Como que os pais devem agir nesse momento de isolamento, daquilo que pode até se transformar aí num atrito, numa situação de conflito? Palavra mágica, adolescência. Provavelmente, só falando essa palavra, muita gente já voltou atrás na sua própria história. E nesse voltar atrás, o próprio pai e a própria mãe não tem que culpar a adolescência. A adolescência é uma etapa indispensável da evolução. Então, o primeiro elemento chave é compreender de que se trata. Não faz banalização dizendo que a adolescência é aborrecência. Não. A adolescência é a fase indispensável que o menino e a menina têm que atravessar em níveis diferentes essa experiência profunda de se sentir transformado. Não é eles que querem buscar a transformação, ela lhes acontece. E a primeira acolhida é acolher essa corporeidade que se desdobra de maneira incontrolável. Isso significa que o adolescente, de alguma maneira, ele é isolado. E ele precisa de momentos de conversa com ele mesmo. Ele precisa comparar coisas da sua fantasia com o seu corpo, com o que ele já ouviu, com a sua fé e com o que ele ouve de sedução no meio do circuito. Primeiro, todo adolescente, precisa de uma certa solidão, uma certa separação, respeitar. Respeitar olhando por perto, acompanhando quando possível. A dificuldade é quando nesse isolamento pintam situações que apontam para um agravamento do processo evolutivo. Aí os pais têm que ler os sinais. Não se sentir incomodado, mas diz, olha, precisamos, o casal olhando o filho, a filha, precisamos orquestrar nosso acompanhamento dessa fase. Eu usei a palavra orquestrar, porque homem e mulher têm adolescências muito diferentes e talvez eles nunca falaram sobre a própria adolescência. E ela está sendo provocada pela lembrança do filho adolescente. E você pode estar aborrecido com ele, porque você está aborrecido com a sua memória. Você não pode projetar suas inquietudes de tempo de adolescente no outro. Nada de projeção. Acompanhamento orquestrado do que está acontecendo. Isso supõe que desde antes a família está acostumada a conversar sobre todos os assuntos. E nesse momento, mais do que nunca.
conversar. Porque o corpo está se modificando. Ele está dentro da escola, está encontrando colegas e gente da escola, muita coisa, está escutando opiniões muito diferentes dos professores. Tem a internet que lhe fornece um mundo de pesquisa e dele está falando. Precisa de conversar sobre essas coisas, precisa ter a liberdade de poder dizer a papai e mamãe essas coisas. Mas quem dá essa liberdade, não só o adolescente a si mesmo, porque ele tem recato de se expor, ele pensa assim: se eles souberem tudo que eu penso, que eu desejo, eles não vão gostar de mim. E ele se cala. Aí o pai e a mãe, que não têm liberdade. Eu conto uma história de um conhecido amigo médico, que o filho chegou lá com ele: papai, o garoto tinha 9 anos, eu queria que explicasse para mim como é que responde essa questão sobre o sexo. Como ele era médico, isso ele mesmo me contou, como ele era médico, ele preocupado com esse negócio e com pouco tempo, pegou um livro de medicina e explicou ao garoto todo o processo da criação, da genitalidade, da relação sexual. Explicou, gastou quase 40 minutos. Depois viram-se: compreendeu, meu filho? O filho pegou a folha de papel e disse: papai, aqui está MF, como é que eu respondo? Masculino ou feminino? Sabe? A pergunta era outra. Mas a ansiedade de não conversar faz morder inexpressivamente a oportunidade. A oportunidade tem que vir da possibilidade. Quando a família tem bom humor para escutar as coisas, quando ela está acostumada a escutar, quando ela sabe conversar e todo mundo tem direito de falar o que pensa, o que sente, o que aconteceu, ela cria uma ética coletiva de bons hábitos e de liberdade de expressão. Mas se a família é muito retraída nesses assuntos, nunca se falou nisso, deixou isso por conta do professor ou do livro de biologia, ou emprestou um livro para ele ler, mas não conversa, você está criando uma separação, aumentando o direito do outro de buscar sozinho seus próprios caminhos. Agora vem o lado do adolescente. Ele pode, pela tentação da cultura atual, se isolar na virtualidade da vida, preferindo o sonho, as fantasias da virtualidade ao real da vida. Os pais têm que estar atentos para ver o que você está vendo, o que você está buscando, por que você está fugindo da convivência. Não é gritar, não é repreender, é conversar. O que está acontecendo? Por que você está fugindo desse caminho real? Papai, mamãe, sua irmãzinha, nós somos todos de carne e osso. Nós gostamos de você, do seu cheiro, da sua presença. Você está fugindo, você está indo para onde? Você quer ir onde? Você vai viver nesse mundo fechado? O mundo de cá é aberto. Agora, se a dependência é tamanha, precisa de uma ajuda externa. Mas eu me pergunto assim, será que pai e mãe, diante do filho adolescente, na conversa orante deles, independente de novena, terço, na oração pessoal do casal, eles rezam juntos, pedindo luz para o filho e pedindo coragem de abrir o jogo com ele? Mas o casal pode ter medo do que o filho pergunta assim: como é que é a relação sexual de vocês? Se ele entrar de chofre com essa pergunta, como é que você vai responder? Você está preparado? Por que fez um tabu
em cima de sexualidade, quando ela toma conta de todo o sistema e tudo gira em torno da sensualidade, da erotização e da sexualidade. Qual é a ética que mora no seu coração? Proibição ou um caminho de verdade? Porque é obra de Deus a sexualidade. Ela pertence à plenitude da vida. Ela tem que ser levada de alguma maneira para um tipo de plenitude, de alegria, de planificação, não de banalização, não de pornografia, mas de uma verdade. Qual é essa verdade? O casal já aprendeu e sabe conversar sobre isso? Eu acho que ainda tem muito preconceito na vida familiar com adolescência por causa da falta de liberdade sobre conversar serena, eticamente, com dados claros da ciência sobre sexualidade humana. Minha gente, veja bem, viu? Não tenha medo de estabelecer esse diálogo, esse pacto educativo, essa conversa boa, para que assim você não chame o adolescente da sua casa de aborrecente, não. Vamos acompanhar, vamos saber lidar com essa fase da vida, com essa idade, e cuidado para a gente, como disse muito bem o Padre Dalton, não colocar muito peso nas coisas ou achar que esse assunto não é permitido, que isso eu não posso falar. O diálogo é sempre o melhor caminho. Por isso nós estamos aqui sabendo que a missão da família é viver esse amor, estabelecer essa conversa, esse acompanhamento educacional dos filhos na fé, à luz dos valores cristãos. E a tarefa da igreja é cultivar esse amor na família.